gravando a chamada. Muzialovski. Não, ó, pensa aí o seguinte, museu ou música. Muse a love. Muzialov. O meu é complicado também, meu sobrenome. Tem um papel, uma caneta aí? Tem. Escreve aí, eu quero ver você pronunciar ele. Mas como que se fala mesmo? Não, Muzialov, o seu eu sei. Vai. S. I. C. L. V. A. E aí, pessoal do canal, primeira coisa, agradecer a todos vocês que seguem, chegamos a 70 mil. E queria pedir também que clica no sininho aí, ativa as notificações, segue a gente, que quando chegar a 100 mil, Conversa Cowboy toda semana, e conforme prometido há 6 meses atrás. E hoje tem um convidado especial, Reinaldo Muzialov. Correto? Correto. Reinaldo Muzialovski. Que sobrenome difícil, hein, meu amigo? Depois que pega o jeito, vai embora, que nem montar em boi. Eu tô brincando, mas eu tenho liberdade para brincar. O Reinaldo é um dos profissionais que a gente brinca, mas o conceito, ele é muito conceituado. Para quem não sabe, ele já encostou, vamos falar assim, já mexeu nos top do mundo, não só de montaria em touro, mas de muitos esportes, né, Reinaldo? Sim. É que eu tenho um objetivo de escrever um livro, né? E eu quero escrever um livro só daquilo que eu vivi, a minha vivência, a minha experiência, o que eu senti, né? Então, o rodeio ele chegou através, todo mundo sabe, do meio, através do Rufino, que é da paracanoagem, né? Através do Rufino eu conheci o TC, né? O Gerson TC, e aí o Ney, e aí a gente caiu nesse mundo aí. Né? Na realidade, é uma coisa que eu comecei com uma brincadeira, de um bate-papo, para ir para uma final, e quando eu me vi, eu já estava envolvido, estudando, buscando, vendo o que a gente poderia melhorar dentro do ambiente competitivo, para que o esporte seja mais seguro para o atleta, para que o show seja melhor para quem está organizando e para quem vai assistir, poder ver uma coisa melhor, com mais profissionalismo do que já tem. Não, e só o pessoal entender, você educação física e fisioterapia junto. Isso, na realidade, na educação física, eu sou preparador físico, né? O pessoal fala que eu sou fisiologista, eu entendo muito de fisiologia, mas eu acho que para o rapaz falar que é fisiologista, ele tem que fazer um mestrado e um doutorado. Então, eu tenho conhecimento, eu não tenho a certificação, eu estudo, mas para que eu possa ser chamado, na minha concepção, Reinaldo, não adianta o cara ter uma graduação, ele tem que ir para uma sala, fazer o mestrado e o doutorado, e aí sim ser chamado de fisiologista. E a gente tem assunto, a gente já fez algumas lives junto, passamos de 1 hora conversando, porque tem assunto demais, e eu sou um cara que gosta, eu aprendo demais com esse cara, inclusive ele já tratou minhas costas, eu posso falar eu mesmo, André, posso dar esse depoimento, mas a gente já passou mais de 1 hora conversando, e eu fiquei mais, cada minuto que passa, mais curioso tudo, eu falei para ele, vamos fazer um vídeo de 25 minutos para depois a gente fazer mais, que assunto tem, né, Reinaldo? Sempre tem, sempre tem. Eu digo, o esporte por si só, seja ele a modalidade que for, ele já é um mundo, né? Porque tem o esporte, a característica do esporte e a característica de cada indivíduo, né? Então esse indivíduo ele tem uma predisposição para esse esporte, mas tem muitas vezes o porquê que ele escolheu, o que levou ele a chegar nesse esporte. Entendi. E na parte, para quem não sabe, você já viajou quase o mundo inteiro atrás do esporte, e no atletismo você está entre os 53 fisioterapeutas selecionados, a gente pode falar isso, do atletismo a nível nacional. Na realidade, que você, quando começa a viver um pouquinho mais, você começa a ver o seu número, né, ficando muito pequeno. Então, na realidade, dentro da Confederação Brasileira, eu sou o 53 que fez
né, o seu registro. Então, hoje está, eu acho que em 12 mil aí. Então, Você fala que é igual você pegar um CPF com um senhor de 120 anos, é isso? é mais ou menos assim, né? E o atletismo, primeiro me ensinou muita coisa, porque o atletismo tem muitas variáveis. Eu sou de um tempo onde o treinamento era direcionado por quem ganhava a Olimpíada. Então, vamos supor, a Rússia ganhava a Olimpíada, o treinamento era russo. A Cuba ganhava a Olimpíada, o treinamento era cubano. Hoje, a velocidade da informação e com o conhecimento mais próximo, é o que nós estamos distante quilômetros, mas agora nós estamos próximos e trocando informações. Então, isso é muito rápido. E foi... Desculpa interromper, o assunto não é esse do vídeo, não, mas você falou isso aí, me deu uma curiosidade, que eu vi que a parte de futebol, futsal do Botafogo, de vôlei do Fluminense e tal, o futebol a gente foi campeão, é o maior campeão de futebol, e porque a gente copiou a Europa e começou a perder agora, então, é interessante isso. Eu acho que quando você está muito, vamos supor assim, muito favorito em algum assunto, você começa a perder um pouco daquela magestria de ter atenção, de ter o foco, porque alguém fala para você que você está ali no máximo, né? Seja da performance, seja do conhecimento. E isso, você se manter no topo é difícil, né? Então vamos pegar, você falou, chegou um treinador de fora, um time até aqui do Rio, e está fazendo o que está fazendo, porque ele mudou a metodologia. Então, antes de você entrar no esporte, eu acho que você tem que conhecer, né? Eu estou estudando o mundo do esporte de rodeio há 5, 6 anos. Então, hoje eu sei muita coisa? Não, eu tenho muito que aprender. Agora, eu já sei muito sobre a parte de biomecânica, do movimento do atleta em cima do animal, do próprio do atleta. Isso daí a gente vê porque o pessoal deve estar falando, que assim, quem não te segue, né, lógico, mas deve pensar assim, não, o Reinaldo viu pela televisão, não, o cara teve em Las Vegas, ele colocou o Rubinho em cima de um touro que fez o recorde, o João Durão, que todo mundo sabe que não ia montar a final, porque ele sofreu um acidente antes, ele estava machucado, quem tratou esse cara foi esse cara que a gente está falando aqui, então, tipo assim, quando você fala que está aprendendo, mas você já sabe muito, porque você estava no mais alto topo do esporte já, né? Você já está dentro do... Porque na realidade eu trago uma bagagem, né? Então eu trago uma bagagem de cobrança, onde o rodeio não tem isso. Aonde o atleta não tem uma pessoa atrás dele falando o seguinte, ó, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que melhorar a tua saída, o teu posicionamento de perna tá ruim, o teu braço tá errado. E quando você pega e chega com isso, da onde eu tirei isso? Eu montei? Nunca montei. Só que de tanto você ver vídeo, você começa a perceber. Como eu sei da alavanca, o movimento do braço para onde ele vai, você começa tendo uma noção. Então eu tive sorte de trabalhar primeiro com o Marcos Eguchi, quando ele ganhou Las Vegas. Né? Então eu era um desconhecido, talvez pela dor dele e pela confiança e conhecimento que ele tinha no terceiro, ele se aproximou e a gente conseguiu trabalhar e ele fez o que fez. Não, pode falar o que quiser, é um brasileiro, tá lá, tá a história. Depois, outro ano a gente foi. Quem a gente pegou? Rubinho, né? O Rubens e o João. Então, para mim também é aprendizado e um desafio, porque eu estou no meio dos top, né? Aonde que esses caras, eles já vêm com uma história, já conhecem o esporte, já tem um suporte próximo a eles. E o que eu vou ser? Na realidade, eu vou ser só mais uma ferramenta. Ô, Reinaldo, mas como é que é chegar num cara desse que monta, sei lá, tem uns 15 anos, 10 anos, 5 anos e ganhou quase tudo na carreira e você chegar para ele e falar, não, você tem que mudar isso. Como é que é isso para você? É um desafio tanto para mim como profissional, como para o atleta. Por quê? Imagine pegar um cara que ganhou tudo, e eu vou te dizer uma história, isso eu vou falar porque o Guilherme deixou claro. Quando eu entrei em 2015,
Foi em 2014 que o Rufino me chamou, 2015 eu comecei a estudar. No final de... Então, isso foi em janeiro, lá por fevereiro que o Rufino teve aqui, a gente conversou e eu comecei a estudar. Em dezembro, eu falei, agora eu vou procurar alguém, porque deve estar acabando, e aí eu fui na internet, achei o Gerson TC, e mandei uma mensagem para ele. Falei, ó, tem esse cara aqui, Silvano Alves, tem esse cara que vocês chamam de Sabão, e aí fui falando algumas coisas. Ele ligou pro pessoal. E a resposta do Guilherme, esse cara montou em quantos boi? E é natural. Você está entendendo? Só que o meu objetivo ali era o seguinte, melhorar a performance, não era aprender. O aprender, ele vem no dia a dia. Porque eu tenho uma história desportiva, então eu sei o que o atleta está pensando depois de uma derrota. Eu sei, às vezes, a palavra que você tem que falar para motivar ele, tanto no período de treinamento que nós vivemos agora nessa quarentena, onde muitos estão perdidos. Você está entendendo? O que eu posso falar para um atleta desse? Que nesse momento ele está vulnerável por falta de competição, pela parte financeira, pela cobrança de si só. Então são N variáveis que você, às vezes, ali, como um suporte e uma ferramenta para ele, pode direcionar ele tanto para um crescente como um decrescente. Por isso que eu falo o seguinte, antes de trabalhar com o João, eu vi muitas montarias do João, percebi o estilo dele. Então hoje somos amigos, trocamos informações, ele às vezes me corrige, eu corrijo ele, como acontece com o Eguchi. O Juninho dos Índios também, o próprio Lucas Teodoro, o Gaúcho. Gaúcho. E aí aquela coisa que você bate, o Gaúcho, a gente está fazendo um trabalho, só que ele não faz 1 ou 2 montarias na noite. Entendeu? Ele fica ali, às vezes, 1, 2 horas em plena atividade. Então, como que tem que ser o trabalho? Você está entendendo? Enquanto os atletas agora que estão nesse período de quarentena, eles vão voltar num ritmo diferente, num ritmo mais baixo de competição, né? Muitos vão voltar melhor porque estavam lesionados. A gente tem aí o primeiro do ranking mundial que estava lesionado. Não, agora é o Vitinho, né? É o Vitinho que está em primeiro. Então ele é o segundo. Então ganhou um tempo para se recuperar. Quem sofria muito, às vezes, por excesso de competições, teve esse período de repouso, só que também tem um outro lado. Tudo na vida tem o bom e tem o ruim. Infelizmente ou felizmente. Então, muitos vão voltar, só que vão voltar sem ritmo de montaria. Ele pode estar treinando em casa, só que ele não está treinando na academia. E qual é o treinamento que ele está fazendo? É o treinamento específico para montaria, porque se você buscar na literatura, não tem literatura para montaria de touros. Certo. Você está entendendo? Tem muito... Porque eu tenho Enquanto eu estava dando curso com o Guilherme, eu levei equipamento e comecei a analisar o seguinte: quem masca fumo e quem não masca fumo. Todos aqueles que mascam fumo, né, que antes ali, que é o hábito, que é cultural, a pressão arterial deles é mais elevada e a frequência cardíaca é mais elevada. Então, o que isso pode interferir para um cara que já é mais agitado? E o que isso pode ajudar para um cara que é mais calmo? Mais calmo. Então é o seguinte, ainda não sei, porque eu tenho 4 coletas. Então é muito pequeno. Entendi. Então, tudo isso vai direcionando... Ó a igreja. Olha, do lado da igreja. Do lado da igreja, ó. Vai dar 11. Tudo isso vai direcionar para esse período. Você está entendendo? Qual é a cultura desse indivíduo? Ele é o cara que é ansioso e come mais? Ele é o cara ansioso que fica mais tempo deitado? Ele é o cara que fica ansioso e fica mais agitado, querendo fazer 1000 coisas? Por isso que eu falo, a vantagem de trabalhar com quem você conhece ou quem você já tem uma proximidade, porque você sabe o dia a dia dele.
Mas, Renato, igual eu coloquei no título, você vai ficar bravo comigo com esse título, mas é assim, o que o competidor de montaria em touro deve fazer na quarentena? Você está me dizendo que é específico para cada um, mas não vai ter uma receita de bolo. Mas tem alguma coisa que se encaixe para todo mundo, assim, para não perder o Sim. ritmo? Para não perder o ritmo, eu digo o seguinte: primeiro é se alimentar bem e manter a sua taxa imunológica muito boa, principalmente nesse período. Tá? Por quê? Esse período a gente tem um vírus que ninguém conhece. Se eu tiver uma taxa imune baixa, com mais o meu estresse, eu vou estar propício a ter tudo, até lesão, mesmo parado. Lesão, você fala muscular mesmo? Sim, por quê? O cara vai fazer uma atividade que é diferente uma academia, uma atividade em casa, tentando se adaptar a um estilo e uma atividade controlada dentro de uma academia. Você está entendendo? Então, eu vou te dizer, essa semana na minha clínica, eu peguei uma pessoa que rompeu o tríceps, que ele estava fazendo no sofá, fez 60... Travou, André? Voltou. Essa semana na sua clínica? Eu peguei um paciente onde ele fez 60 tríceps, né, aquele movimento no sofá, que você coloca a mão atrás, ele teve uma lesão. Você está entendendo? Como que na academia ele pegava um peso muito maior do que o próprio peso do corpo dele e ele nunca se lesionou? Então, o que eu acho que o indivíduo tem? Ele tem que ver o seguinte: eu sou mais fraco de perna. Então, ele vai ter que, nesse momento, fazer exercícios de pernas. A gente depois pode até colocar algumas sugestões, André, porque são bonequinhos, entendeu? E aí cada um vai tentando se adaptar a isso. Eu tenho mais fraqueza no meu antebraço, de segurar. Então eu vou trabalhar o antebraço. Esse momento é trabalhar o todo, mas você trabalhar aquilo que você é mais fraco. Porque que quando voltar, ainda mais aquele que não está montando, vai ser a parte mais frágil que você vai ter do seu corpo. Porque a gente acompanha aqui, igual você acompanha, vamos falar do Eguchi, que é o que está mais próximo nesse momento. Ele tem uma arena no fundo de casa. Ele vai lá, ele fecha o touro dele, ele monta, ele está praticando. E quem não tem essa arena no fundo de casa? Aí eu sugiro o seguinte: tem gente que está conseguindo sair, né? Então, se consegue sair de casa, se tem um morro, sobe correndo morro. Você pega o seguinte: sobe 1 minuto correndo o morro, desce, descansa 30, 40 segundos, faz uns 10 tiros para começar, ou 5 tiros. Aí cada um vai ter que se controlar. Sabe o que é o cansaço? Porque o esporte de montarias de touro é o quê? Explosão. Não é uma competição longa, ela é uma competição curta. Você tem que ter velocidade, muita mobilidade articular, que é o mais importante, porque tudo é tranco. Desde a hora que você sobe em cima do animal, é tranco para tudo que é lado. É perna, é coxa, todas as articulações elas são comprometidas. Eu sempre achei que a natação era o mais completo esporte né, aqui nesse mundo planetário. Hoje em dia eu coloco o rodeio, porque tem uma coisa que é a parte psicológica. O cara que está mal psicologicamente, ele vai fazer uma montaria também mal. Então, o que eu sugiro? O cara que tem e consegue correr, que faça isso. Não adianta ir correr, eu vou correr 5 quilômetros. Não. O teu esporte não é de 5 quilômetros. O teu esporte é no máximo de 1 quilômetro. Entendi. Você está entendendo? Então, eu vou colocar ele para correr 5 quilômetros? Não. Eu vou te dar um exemplo. De explosão, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. O Lucas Divino, ele falou: não, doutor, eu corro aqui uns 8 quilômetros. Eu falei: não. E aí ele mudou e fez um treino. E foi engraçado ele mandando a mensagem. Ele fez um treino que eu mandei e ele fez, se eu não me engano, 8 subidas em um morro e descansando, se eu não me engano, 20 ou 40 segundos. No outro dia ele ligou falando que estava todo dolorido. Os 8 quilômetros dele não valeram de nada nesse momento. Você está entendendo? Então não adianta. Vamos tentar aproximar o que nós temos do mais ideal da competição.
E se você me perguntar, como esses dias uma pessoa me ligou e perguntou assim, Reinaldo, você me dá o ideal? Eu falei, o ideal não existe. Entendi. Por quê? Tem poucos estudos científicos em cima dessa modalidade. Uma modalidade que pode estar muito longe. Pela paixão que existe no Brasil, mais para a parte dos interiores do Brasil, mas nos Estados Unidos é o todo. É de Nova York a cidade mais pequena, que eu nem imagino o nome que seja essa cidade. Mas todo mundo vive o rodeio. É uma coisa muito grande aqui mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou do psicológico. Eu por mais que eu tenha essa barriga gigante, há muito tempo, por mais que não pareça, né? Há muito tempo eu joguei basquete. Eu lembro que eu tinha um cara que era um treinador nosso, que inclusive treinou o São Paulo basquete, o Índio. Ele falava pra gente fazer, tipo, acho que era questão de 15 minutos, o olho fechado, fazendo arremesso sem bola, só na imaginação e sentindo o movimento. Isso daí que vale para outros esportes também? Isso é válido, não é? Eu vou fazer uma brincadeira, foi até legal você... O pessoal segue muito um movimento que o JB faz, que é uma bola de futebol de basquete, o cara fica agachando. Quem faz isso muito bem, amanhã faça diferente. Vende os olhos e tenta fazer o agachamento. Você fala que muda completamente. Muda completamente. Com um atleta, a gente fez esse trabalho e ele melhorou muito. Por quê? Você tem que ter... Às vezes, a velocidade do animal é tão grande que você se perde no espaço e no tempo. Se você sabe onde está seu corpo e para onde ele está girando, você consegue ter um controle maior. Entendi. Porque a montaria em touros não é o seguinte, ó, você vai largar aqui e vai chegar ali. Você vai arremessar aqui para chegar lá. Eu tenho um animal que essa semana ele virou para a direita. Na outra semana, sabemos por cargas d'água, ele vai virar para a esquerda. Entendi. É que eu tinha muito na minha cabeça essa parte de, vamos supor, vai ter um jogo. Isso aí a gente sempre fazia esse trabalho por causa desse treinador que a gente tinha. Vai ter um jogo contra um time tal. A gente sabe quem que é os caras do time. Aí você já ficava imaginando, isso aí é outra parte. Já ficava imaginando você jogando contra aquele cara, o movimento que você ia fazer, e parece que na hora do jogo isso aí valia muito. Mas vale, por quê? Se você, vamos supor, você fica... Isso existe um treinamento de mentalização. E tem, às vezes, profissionais que só trabalham com isso. Somente no futebol. Então, o que acontece? Você vai montar, vamos supor, em Las Vegas. Então, se você for se preparando, quem já foi a Las Vegas, já conhece tudo ali. Sabe por onde entra, como que vai ser. A única coisa que muda é o hotel. Você concorda? Concordo. A outra é tudo igual. Os buracos são os mesmos, as portarias são os mesmos, as saídas são as mesmas, e muitas vezes é a mesma equipe. Você concorda? Concordo. Então, o que acontece? Se o cara mentalizar isso, quando ele chegar lá, vai ser mais fácil, porque a mente dele já vai estar treinada. Então, eu sei que é o seguinte, pô, tem aquele brete. Ele fecha os olhos e faz o caminho. É o que eu fiz com o Rubens. A primeira noite ele não foi bem. A segunda noite, eu acho que na terceira noite ele foi bem. E aí eu acho que foi na quarta noite, eu conversei muito com ele no quarto e falei o seguinte, ó, amanhã vai ser a montaria da sua vida. Amanhã você vai escrever a história da sua vida. Eu quero que você feche o olho e mentalize e faça. E a gente teve várias conversas. E tipo, chegava um horário, eu falei, ó, vamos dormir, vamos embora. Eu preciso falar para um cara que tem que dormir, para um cara que já ganhou, já é renomado aí? Deve ser complicado falar isso pro cara. O cara quer ficar no Tá... celular, não sei o quê. Só que isso faz parte de uma equipe. Quando você vai, porque eu também tenho um desafio, pô, eu saí do Brasil, fui aí com um objetivo, porque conhecer Las Vegas eu já conhecia.
O desafio não é entrar ali no estádio e ver o pessoal montando. O desafio é você trabalhar com o cara e ver que ele consegue dar o melhor dele. Até porque senão você não ia perder, entre aspas, o seu tempo, ia comprar o ingresso e entrar, era mais fácil. Você está Ia, entendendo? ia tomar cerveja ainda, né? Ia ter uma cerveja. Então, é diferente. Né? E pelo segundo ano que eu fui, como ali as pessoas, então, tem e você sabe quem é, eu não vou lembrar o nome dele, o rapaz da segurança. Qual Você sabe, dele? não vamos chamar ele, né, de um O cara meio... Fortinho, eu sei qual que é, eu não lembro o nome dele, mas eu sei quem que é. Então, os 2 anos ele me viu que eu estava com a equipe brasileira lá. E ele pede para todo mundo sair lá do Rock and Roll. Ele me deixou. Porque ele viu que eu não estava ali, tipo assim, ou para tirar foto. Não que eu não seja fã dos atletas, mas ali, por mais que eu seja fã, eu sou um profissional. Então, eu sempre digo, quando você vai trabalhar no esporte de alto rendimento, você às vezes está do lado do seu ídolo, só que ali você tem que ser o profissional. Reinaldo, o que aconteceu com o Chase Outlaw, que eu vi você mexendo na mão dele, e eu fiquei sabendo que ele depois falou de você para um monte de gente, não sei o quê. O que foi aquilo lá? Eu vi um vídeo, eu não estava no vestiário nesse momento, mas eu vi que você puxou o dedo dele. O que foi Na aquilo lá? realidade, eu acho que ele já vinha com uma lesão. E ele tinha montaria que, né, ele estava concorrendo com o João, só que ele e o João, eles têm um respeito mútuo entre cada atleta ali. E o pessoal ali já me conhece, né, porque até por quem eu ando, com o João, com o Guilherme, né, com alguns ali próprios da PBR, enfim. E ele chegou e mostrou o dedo. E aí ele falou pro Guilherme que estava muito dolorido. E aí eu fui e manipulei. E aí ele, quando teve a segunda vez para ele montar, ele veio de novo. E aí ele até fez um vídeo falando, não, como que é? Que estava muito bem e conseguiu montar e ele ia fazer uma boa montaria. Então, para um cara que nunca tive contato nenhum, não posso nem falar que tive contato de hello, good, nada. Você está entendendo? Porque ali ele viu o seguinte, pô, o cara é profissional. Entendi. Então, O cara confiou em você só de ver você trabalhando ali no fundo. como, tipo assim, ele foi até legal, porque o João, como o João estava com a lesão, eu falei, João, todo momento antes da montaria, eu vou te alongar. Você vai entrar bem aquecido. E assim nós fizemos em todas as montarias dele. E no penúltimo dia, foi no penúltimo dia, o fiscal não quis deixar eu passar. Quem falou para o fiscal que eu ia passar foi ele. Então achei muito legal. Sabe? Tipo assim. Na verdade, é o respeito profissional que criou, né? Porque você sabe que a regra lá de quem pode passar para cada lado é muito grande. Né? O profissionalismo deles. Só que eles também respeitam muito o atleta. Isso que eu acho legal. Talvez porque todos que estão ali sabem o risco que é a modalidade. Não vamos tirar. E quando eu entrei, eu tenho um objetivo. Espero sempre que todos os atletas, pós uma competição, cheguem em casa e abracem a família. Entendi. De Né? preferência sem dor. Sem dor. E eu acho que os brasileiros têm que começar a ter essa cultura que sonham ir para a América. Nós tivemos o Cheiroso, que foi. Ele Leandro Machado. Leandro Machado. Chegou em cima da hora, não se alimentou direito, não dormiu direito, não conversou com ninguém sobre isso, seja por vergonha, seja por que for. E por que eu estou dando o exemplo dele? Eu sei que ele não vai ficar chateado, porque isso é uma informação, não é uma crítica sobre ele. Só que tem muito. É um exemplo, né, que a gente teve. E que pode mudar a vida de muitos outros que estão sonhando em chegar na América e vão chegar. Mas chegar um pouco mais preparado, talvez fazer o básico do inglês, pelo menos para entender o básico. Porque se você tem um sonho de ir para um campeonato mundial, mundial é o quê? É o inglês, não é ir montar. Tem que fazer o contato também, né? Entender.
É entender. Então, para você ver, ele poderia ter ali uma lesão muito mais grave do que ele teve. Você está entendendo? Então, tudo isso, às vezes, tendo uma pessoa te dando esse suporte, conversando com você, cuidando de você, não é cuidando como se fosse babá, atleta é diferente. A cabeça dele está focado para a competição. Para quem não está entendendo, o Leandro, ele no touro que ele machucou, ele não estava se sentindo muito bem, mas não falou para ninguém. É isso que ele está dizendo. Então, tipo, se o Reinaldo tivesse um exemplo, poderia ser qualquer outro profissional. Qualquer outro Podemos falar. profissional. A gente fala, estou falando você como exemplo porque a gente está conversando. Mas se fosse o Rubinho que não tivesse alimentado, você já estaria sabendo. É isso. Sim. Tanto é que a maior dificuldade para mim, para o atleta de rodeio, é ele cuidar do sono. Por quê? Não tem como. Eles tomam lá os energéticos. É natural, porque ali, até se eu tivesse ali, por mais que eu tenha conhecimento, eu ia tomar porque eu preciso de energia. Né? Não é uma coisa, zen. Não, ali é porrada e porrada dura. E aí, como que o cara, depois de 1 hora, depois que ele tomou 5, 6 energéticos, ele vai dormir? Só que no outro dia ele tem competição. Então ele não dormiu bem, ele tem que seguir as normas lá que tem que ir fazer os autógrafos, tem toda como que eu posso dizer, uma obrigação por trás, só que à noite ele está montando. Ô, Reinaldo, esse papo vai longe, igual eu falei para você, eu aprendo demais com você, mas eu botei a meta de ter um vídeo um pouco mais curto, agora que o pessoal estava me xingando. Eu colocar um vídeo de 1h30, tem uns que gostam, mas tem uns que me xingam pra caramba. Eu posso deixar aberto para o pessoal que acompanha o nosso vídeo, mandar pergunta, e até nesse final de semana a gente grava um outro vídeo respondendo as perguntas do pessoal que mandar? Claro, claro. A intenção é essa, é troca. E tudo aquilo que eu não consegui responder, a gente vai buscar, vamos tentar esclarecer para que todo mundo aprenda. Para quem perguntou, tem a resposta. E às vezes a resposta eu falo o seguinte: é a minha vivência, a minha experiência. Tenta buscar de outro profissional a mesma resposta. Eu aproveito e deixo aberto para outros profissionais, não só da área médica, como você dessa área, mas qualquer outra área. O objetivo do meu YouTube, todo mundo sabe, eu aprendo pra caramba, eu faço para aprender também, lógico, para correr atrás de ter visualização, tudo isso, mas eu aprendo demais e deixo aberto. Quem outro profissional que quiser entrar em contato, comenta aí embaixo, quiser passar alguma coisa, porque eu garanto que se é um outro profissional da mesma área ou até de outra área, o Reinaldo também vai ser um cara que vai estar do outro lado assistindo e a gente vai trocar ideia sempre, né, Reinaldo? Sempre, sempre. A intenção é essa, é trocar informação. Hoje, graças a Deus, com essa não só a aproximação dos profissionais, mas através da net, da internet, da via, né, web, acabou aquela coisa, eu tenho conhecimento e você não tem. Ele é aberto. Como eu vou te falar, eu tive a possibilidade de fazer algumas gravações lá quando eu comecei, há 3 anos atrás, quando eu conheci uma pessoa, eu falei para ele, calma, deixa eu amadurecer. Sabe por quê? É igual na competição, igual você, como profissional da fotografia, como eu da área tanto do treinamento como da fisioterapia, como atleta. Primeiro nós somos o quê? O desconhecido. Você concorda? Porque concordo plenamente. O Vitinho, acho que falou no último vídeo dele, que ele tinha dificuldade até de ir para rodeio. Que ele falou do carro velho dele e tal. Então é o seguinte, hoje, se eu, tipo assim, Vitinho, tem um rodeio aqui, você quer vir? Ele tem a possibilidade de ir ou não. Porque ele se tornou o quê? Uma celebridade. Ele é cérebro. Né? Porque ele se tornou campeão. Você concorda? Concordo. Então é a mesma coisa. Hoje, no meio do rodeio, e não de todos os atletas, porque eu não conheço todos, de alguns, hoje eu sou o quê? O especialista. Mas até 3 anos atrás, eu era o quê? O desconhecido.
Isso se resume a tempo e resultado, correto? Exatamente. É igual o atleta, seja ele qual for. Ele vai ser o desconhecido, ele vai ser o especialista quando ele vai se tornar atleta. Porque até então, vamos dar o exemplo que você pegou o Vitinho e ele falou isso na tua última live. Ele era um desconhecido, que nem convite ele tinha perto dele. Ele se tornou um atleta. E aí ele começou a ter o convite. Aí ele se tornou o quê? Campeão. Aí ele se tornou o quê? Virou célebre. Você concorda? Concordo. Aí ele ganhou, foi a primeira vez para os Estados Unidos, ganhou a Las Vegas. Final. Ganhou a final de Las Vegas. Se tornou o quê? Autoridade. Então hoje ele é o quê? Ele é uma autoridade. Só que da autoridade existe uma diferença. Existe depois, para fechar, autoridade, celebridade e o topo, a lenda. Entendi. Você está entendendo? Só que ele começou no desconhecido, como eu, como você. Eu tenho professores que se tornaram lendas. Entendi. Na sua área, você tem pessoas que se tornaram lenda. E eles passaram por todos esses processos. Esse processo é da vida. Do desconhecimento, ou você vai ser apenas uma autoridade, ou você vai ser apenas um especialista, ou você vai ser uma especialista e uma autoridade, ou tem muitos que vão chegar, e para cada passo desse, você tem que ter uma obrigação. Tem atletas que não vão ser lendas, não porque eles não têm a capacidade, porque lenda tem uma coisa além disso. É o tratar com o outro, é cuidar do outro, é tentar ensinar o outro. É outro nível, né? É outro nível. E o que o brasileiro tem que entender é o seguinte: americano é americano não porque eles querem ser americano, porque é cultura, alimentação, cultura familiar. O Brasil quer ter o filho dentro de casa. Por isso que muitos atletas têm conflito quando querem montar, porque fica longe da família. Eu te digo isso pelo Edinélio. Hoje eu dou suporte para o Edinélio aqui no Brasil e ele tem... A família queria que nessa quarentena ele fosse para casa. Eu falei, Edinélio, fica aí que você vai treinar. Então ele deixou de ir para a família para treinar. Entendi. Você tá isso de outros esportes é semelhante, né? São semelhantes, cada um com a sua característica. Então, o que eu quero, só para não ficar, porque às vezes você quer passar uma informação e ela fica torcida. O que eu digo é o seguinte, para o brasileiro não confundir com a cultura americana. Por quê? A nossa alimentação é diferente, a nossa cultura educacional de família é diferente, porque o americano é o seguinte, 15 anos, é pé na bunda e vai para a estrada. Você concorda? Concordo. Então é mais fácil um americano ir para um rodeio aos 15 anos, mais solto, do que um brasileiro. Puta, não tem ninguém aqui. Pô, cadê meu pai, cadê minha mãe? Minha mãe tinha que estar aqui, eu não consegui falar com meu pai. Isso começa a bater na parte psicológica, que às vezes você reduz, no lugar de você avançar, você regride um pouco. Entendi. É o sair debaixo da asa. É o sair debaixo da asa. Renato, eu vou deixar aberto para o pessoal perguntar aí e até esse final de semana a gente grava outro vídeo daí. Pode ser? Pode ser, tá? Primeiro de tudo, obrigado, André, parabéns pelo seu trabalho. Não só para quem está aqui, às vezes, que vê os seus entes queridos que estão aí, e o seu canal, muitas vezes, para a família, é uma maneira de aproximar. Eu vejo que você agrega muito. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, você me ajudou muito, falou, não, Reinaldo, não é por aqui, é por ali. Então, existe um respeito, primeiro, com o profissional que você é, um respeito pela pessoa que você é. E sou muito grato por ser seu amigo. Tá? Eu que estou grato. Então, agradeço demais e fica com Deus, meu amigo. Abraço.
você ainda não está inscrito nesse canal? Se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo. Se inscreva e ative agora o sino de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo. Interviews with the best professionals in the world of rodeo. O famoso conversa de cowboy. It's all about photography inside the arena. E é muito orgulho representar os brasileiros aqui. Não tem só competidor lá dentro não, tem aqui tirando foto também, né? E as novidades, tudo que acontece nesse segmento. The great news is coming. Quando este canal atingir 100 mil inscritos, as conversas de cowboys serão semanais. E mais, notícias diárias. Em português, En español. And in English. Accede ahora y diviértete. Andrew Silva Photo. Andrés Silva Foto. André Silva Foto.